ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro de oração, onde nós vamos partilhar um pouquinho sobre a palavra que a igreja proclama no dia de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, o texto de hoje é um texto que já deu margem a muitas interpretações, especialmente no que diz respeito à Mariologia, aquilo que se diz respeito a Maria. O texto aqui, ele mostra que não há privilégio para ninguém, nem mesmo para a mãe de Jesus.
não é porque ela é mãe dele que já está tudo resolvido. É necessário antes tornar-se seguidor dele. Ainda que Maria fosse obediente, ouvinte da palavra, ainda que Maria fosse mãe de Jesus, ainda assim ela precisaria aprender a ser discípula de Jesus. No começo dos evangelhos, a gente percebe que o pai prepara Maria para que ela possa gerar o filho, para que ela possa gerar Jesus. Então, quem prepara Maria nesse momento é o pai, e por obra do Espírito Santo, ela gera o filho Jesus. Mas quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente percebe que Maria também precisa aprender do próprio filho, precisa descobrir a vontade de Deus no segmento do filho. Também ela precisou entender as coisas que Jesus fazia, que Jesus falava, que não era simples, não era mole ficar atrás de Jesus, não era coisa simples entendê-lo, a sua proposta. E quando a mãe e os irmãos de Jesus vão atrás dele para conversar com ele, é porque sabem que ele está correndo um grande risco. Primeiro porque ele saiu de casa e um filho homem judeu não sai de casa. Naquela cultura judaica, quem sai de casa é apenas a mulher que vai morar na casa do marido. Mas jamais um filho homem vai sair de casa. Acontece que Jesus leva uma vida completamente diferente do seu momento. Ele desobedece às regras daquela sociedade, sai de casa para desonra, inclusive, dos pais, porque isso era considerado uma desonra. Jesus sai de casa, cria um grupo de seguidores e seguidoras e vai para lá e para cá, e vai convencendo pessoas, animando-as, motivando-as, né, despertando-as para algumas coisas que elas estavam dormindo. Só que isso vai trazer muitos problemas. E Maria e os irmãos de Jesus sabem muito bem que isso vai trazer problemas. Tanto trouxe problemas que ele acabou condenado e torturado, morto, né? Torturado na cruz e morto. Então a preocupação de Maria e dos irmãos de Jesus, ela é compreensível. Então eles vão atrás para pará-lo. Se a gente ler um pouquinho antes, especialmente no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que os parentes de Jesus acharam que Jesus tinha ficado louco. Por isso, a mãe e os irmãos vão atrás dele para tentar pará-lo, para tentar detê-lo, né, para que ele não continue naquele ritmo. E aqui, na resposta que Jesus dá, é uma resposta dura, mas é uma resposta que vai levar Maria também à reflexão e vai fazer com que Maria ela continue aprendendo, continue sendo discípula, continue compreendendo a missão de Jesus. Se a gente olhar para os outros evangelhos também, Maria ela passou por muitos momentos de sofrimento e de dificuldade, de dúvidas de fé, até compreender aquilo que Jesus queria dizer. Então não foi simples para ela só porque ela era mãe de Jesus. Pelo contrário, como ela recebeu uma missão no alto da cruz antes da morte de Jesus, para que ela recebesse essa missão, ela teve que se preparar muito, ela teve que ficar preparada para que conseguisse dar continuidade à segunda missão. A primeira missão de Maria foi gerar o filho, educá-lo e ajudá-lo a compreender, a rezar, a se encontrar com Deus. Mas a segunda missão de Maria foi receber o discípulo amado, que representa toda a comunidade, que representa todos nós. Jesus, no alto da cruz, diz assim para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Nessa expressão, é uma missão que Maria recebe para cuidar de todos os seus filhos.
E para que ela pudesse fazer isso, ela precisou passar por esse processo, essa dinâmica e se tornar discípula dele. Então não é porque ela é a mãe de Jesus que ela se tornou a mãe de todos nós, mas porque ela resolveu entrar nessa dinâmica de conversão e de transformação e de mudança na sua vida. Imagine, se foi assim com ela, imagine com cada um de nós. Nós não precisamos esperar privilégio de Deus, privilégio desse ou daquele. Precisamos sim entrar nessa dinâmica de transformação e de mudança, como Maria entrou. E é claro que não é só Maria aqui, porque um dos irmãos de Jesus, que é o Tiago, ele também inicialmente não concorda com Jesus, né? E quer inclusive detê-lo. Mas lá na frente a gente descobre que ele é um apóstolo, inclusive, se tornou um seguidor. Mas até chegar a esse ponto, acabou tendo que compreender as coisas que Jesus dizia. E como eu disse, não pense que compreender as coisas que Jesus dizia era fácil, não. A gente olha para trás, aqui da frente, de 2000 anos para frente, acha que as coisas que ele dizia eram coisas simples de ser compreendidas, mas dentro daquele contexto, as coisas que Jesus dizia eram coisas duras demais de se fazer, né? Se estivéssemos lá naquele contexto, nós acharíamos horroroso muitas das coisas que Jesus dizia, muitas das atitudes que Jesus tinha, por exemplo, de dar atenção para as crianças, coisa que nenhum mestre fazia. Por exemplo, de ter seguidoras, ou seja, mulheres como discípulas. Para se ter uma ideia, na época nem a palavra discípula existia, porque não havia nem a possibilidade. Jesus andava com um grupo de homens e mulheres atrás de si, né? Falava coisas contra a sociedade vigente, a forma de pensar da época, que era escandalosa. Tocava os leprosos, por exemplo. Isso era inadmissível, né? E Maria precisou ir aprendendo tudo isso. Nós temos um outro episódio onde Maria e José precisam compreender o que Jesus está falando. Quando Jesus tem 12 anos, lá no Evangelho de Lucas, ele vai para Jerusalém junto com seus pais na época da festa. E quando estão voltando para casa, eles percebem que o menino não tinha vindo de volta com eles. Aí eles voltam, depois de 3 dias encontram o menino no templo e dão uma bronca nele. E ele diz assim: mas vocês não sabiam que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? É como se Jesus dissesse assim para eles: eu já não falei para vocês que a minha vida é essa, que as minhas ideias são essas e que eu vou fazer isso na vida? Então não foi fácil para Maria, nem para José e nem tampouco para os irmãos de Jesus. Eles também tiveram que entrar nessa dinâmica e compreender a proposta de Jesus, que não era nada fácil de ser compreendida, mas que era possível, tanto que a própria Maria se encontra aos pés da cruz de Jesus, fiel, no começo e no fim da vida dele. Peçamos a Maria que nos ajude a seguir Jesus, sem pedir privilégios de querer que a gente seja mais especial do que os outros, em que a gente queira uma vantagem, sem que a gente pense que a gente é mais importante do que os outros, em que a gente pense que Deus tem um plano só para mim. Não, Deus tem um plano para todos nós. E Maria compreendeu isso bem cedo, sabia que era especial, mas sabia que não era a única a ser especial. Por isso que Maria é especial. Martinho Lutero, inclusive, que é o reformador da Reforma Protestante, escreveu um livro chamado Magnificat e disse que Maria é a maior joia do cristianismo. É a maior joia do cristianismo justamente por isso, porque ela não se sente a mais especial, mas que ela se sente especial junto com os outros. É disso que nós precisamos, é assim que nós precisamos viver, como Maria,
que sabe que precisa de esforço, sabe que precisa de atenção, sabe que precisa de aprendizado e sabe que precisa de Deus. Maria, que é uma grande potência, tinha consciência da sua necessidade de Deus. Então, imagine quem somos nós, né? Então, vamos nesse momento de oração apresentar ao Senhor as intenções que nós carregamos, manifestar a Ele a nossa necessidade, os nossos pedidos, pelos doentes que nós conhecemos, pelas pessoas que nos pediram oração, por essa situação em que vivemos, que já entra no 5º mês e que nós precisamos de paciência, que nós precisamos de sabedoria, de disciplina para vencer essa situação, especialmente de partilha, para que a gente consiga sair com o maior número de pessoas com saúde. Coloquemos nas mãos de Deus todos aqueles que estão envolvidos no Brasil e no mundo. Vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Obrigado pela sua presença através dessa rede social, que nós podemos rezar juntos. Agradeço a sua participação. Espero que você tenha uma boa noite e muita paz no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, a gente se encontra nesse horário às 18h30. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, meu Deus, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor